Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação da palavra. Hoje, dia 18 de dezembro de 2024, meditaremos a palavra que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. Assim nos diz a palavra de Deus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão e amada irmã, no dia de hoje, então, a palavra de Deus ela vem nos falar sobre a reação que José teve ao receber a notícia que Maria estava grávida. Veja, quando José fica sabendo, então, que Maria está grávida, José, então, decide abandonar Maria em segredo. Porque Maria estava prometida a José, e antes deles viverem juntos, Maria então é visitada pelo anjo Gabriel, e Maria então ela fica grávida pela ação do Espírito Santo. Veja, quando José ele pensa em abandonar Maria em segredo, José ele não quer denunciar Maria, porque se José denunciasse Maria, Maria poderia ser apedrejada por estar grávida antes do casamento. Mas veja, quando José ele decide abandonar Maria em segredo, em sonho o anjo do Senhor visita José e vai então falar para José: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Veja, amado irmão e amada irmã, Deus tinha um plano de salvação para a humanidade. Mas para que esse plano de salvação que Deus tinha para a humanidade se concretizasse, Deus precisou da cooperação do gênero humano. Ou seja, Deus precisou que Maria dissesse sim e que também José dissesse sim. Porque não foi apenas Maria escolhida para a realização desse plano de salvação. José também. Maria e José foram escolhidos por Deus para que esse plano de salvação de Deus se concretizasse. E Maria então diz sim, e José também diz o seu sim. E a partir então dessa aceitação, a partir do sim de Maria em gerar Jesus, e a partir do sim de José em aceitar Maria por sua esposa, esse plano de Deus, então, ele se concretiza, ele se torna realidade. Veja, José, ele pensa em abandonar Maria em segredo. Por quê? Porque os planos de Deus, muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos os planos que Deus tem para as nossas vidas. E os planos de Deus, então, ele nos causam medo. Então nós, muitas vezes, temos medo de vivenciarmos os planos e os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. E o medo, amado irmão e amada irmã, ele nos paralisa. O medo, ele nos
faz pensar em desistir de vivenciar esses sonhos. Mas nós precisamos ter fé, acreditar nos planos de Deus, porque os planos de Deus não falham. Os planos de Deus não falham. Então que, a partir de hoje, você não tenha mais medo, não tenhais medo de viver os planos de Deus na tua vida. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no dia de hoje, Senhor, onde a tua palavra, Senhor, ela vem nos falar, Senhor, sobre o plano, Senhor, de salvação que tu realizou, Senhor. Esse plano de salvação, Senhor, da humanidade, que tu realizou, Senhor, através da cooperação do sim de Maria e de José. Ajudai-nos, Senhor, a também dizermos sim, Senhor, aos teus planos, aos planos que tu tens para as nossas vidas, a acreditarmos, a não termos medo, Senhor, de vivenciarmos os teus sonhos, os teus planos em nossas vidas. Amém. E que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.